Olha, hoje vamos falar sobre os deveres do Estado. Dr. Marcos Bernardini, que é advogado, está com a gente. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Bem. E a gente tem que saber dos nossos direitos, dos nossos deveres. Verdade. É importante, nem só uma coisa, nem só outra. E como agir nessas situações, que não é fácil, né? Não, com certeza. As pessoas têm muitas dúvidas e é bom a gente esclarecer. Já mandou a sua pergunta? Hoje aproveite sempre aqui o nosso espaço. Dr. Marcos Bernardini, que é advogado, está com a gente, porque a gente vai falar sobre os deveres do Estado. Quando você pode entrar com uma ação indenizatória? A gente vai te informar, dá uma olhadinha nessa matéria, que é um resumo do nosso assunto. Veja aí. Você já passou por algum sufoco nas ruas da cidade por causa de buracos no asfalto, árvores caídas ou até mesmo alagamentos? Então, agora é hora de correr atrás do prejuízo. É exatamente isso. Não é só você que tem direitos e principalmente deveres. O Estado também tem suas obrigações e uma delas é indenizar o cidadão que for lesado por fatores de responsabilidade administrativa. Cada caso é avaliado individualmente pela Justiça e, sendo comprovado que o responsável pelo incidente é a administração pública, a pessoa é ressarcida pelos danos. Então preste agora bastante atenção no assunto para que nenhuma injustiça seja cometida contra você ou sua família. Pois é. Hoje vamos tirar muitas dúvidas. Eu vou começar logo pelas perguntas, porque assim a gente aproveita para responder um número maior de pessoas, e aí você em casa já vai entendendo em quais situações que você pode aproveitar desse seu direito, e que é um dever do Estado, ou teria que ser um dever de ressarcir a população de acordo com aquilo que ele é pago para fazer e não faz. É verdade. Né? Vamos ver uma dúvida que surgiu da Lara? Para processar o Estado, até quanto tempo depois do ocorrido podemos entrar com a ação? Hoje nós temos 5 anos. Então, depois do fato que me causou o prejuízo, eu tenho prazo prescricional de 5 anos para propor a ação. Então, até 5 anos eu tenho o direito de propor essa ação e ela vai ser processada normalmente sem nenhum tipo de problema. Então, 5 anos. É. Diferente de uma ação comum. Né? Normalmente uma ação comum, vamos supor uma batida de carro, são 3 anos. Né? Então, cada caso realmente é um caso. Nesse caso, a responsabilidade do Estado, o prazo de prescrição, 5 anos. Vamos ver mais um? Célia, moro perto de um córrego e nessas últimas chuvas que ocorreram em São Paulo, minha casa foi parcialmente alagada. Perdi muita coisa. Estou vivendo de doações dos vizinhos. Posso exigir, junto à prefeitura, uma indenização? A primeira coisa que a gente precisa saber, para saber se cabe ou não indenização, é se aquele local onde ela mora é comumente vítima de alagamento. Então, assim, a chuva, não é, o alagamento, é um evento da natureza. E por conta disso, em tese, o Estado ele não responderia. Agora, se todo ano, na época de janeiro, fevereiro, por conta dessas chuvas, tem o alagamento, significa dizer que o Estado ele se omitiu de tomar uma providência para coibir aquele prejuízo. Então, nesse caso, cabe sim uma ação de indenização, pode até pedir uma tutela antecipada, como se fosse uma liminar contra o Estado, para socorrer ela nesse momento, né, já que ela está vivendo de favor e tudo mais. Mas antes disso, é importante analisar se já houve outra situação, se é comum ter esse tipo de situação e o Estado nunca fez nada, a Prefeitura nunca fez nada. Né? Se isso ocorreu, cabe sim uma indenização. Agora, se nunca aconteceu, foi a primeira vez, né, veio uma chuva torrencial e acabou dando esse problema, mas não há histórico, nesse caso, não cabe uma ação de indenização, porque é um evento da natureza e o Estado não teria responsabilidade. Agora, por exemplo, as regiões que sempre sofrem com alagamentos, a prefeitura vai lá, faz uma coisinha ou outra, tem que pagar. Tem que pagar, tem que pagar. Isso no direito, mas e na prática? Na prática, o difícil é receber do Estado. Então. Né? Então, assim, o problema é esse. Por quê? O Estado... E tem o lado bom, porque, assim, o Estado, ele é responsável pelo nosso dinheiro, muito embora ele não seja um bom gestor, comumente, do nosso dinheiro. Mas a lei protege o nosso dinheiro do mau gestor, do Estado. Né? Então, ele não poderia, o governador, o prefeito, seja lá quem for, dispor de forma aleatória do dinheiro que é nosso, dos nossos impostos. É como se eu pegasse o seu dinheiro para pagar aquilo que eu teria
teria que pagar. Exatamente. Eu vou lá e falo assim, ai, faz favor para mim, Marcos, me dá 200 mil, que eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar a indenização. E isso poderia propiciar, inclusive, uma série de corrupções, de falcatrua, exatamente. Então, assim, a lei proíbe muitas coisas para que o Estado indenize prontamente. Então, isso é o lado bom. O lado ruim é que pessoas como a Célia acabam ficando sem a indenização por muito tempo. Então, vão receber depois de 15, 20 anos, porque acaba recebendo por meio de precatório, que é a forma como o Estado indeniza. E isso demora demais. Até lá, vai saber se a Célia ainda passou quanta necessidade, o que aconteceu nesse período. Então, isso é muito ruim. E a gente está falando justamente a verdade, gente, porque não adianta falar assim para a Célia, Célia, fica tranquila que isso sai rapidinho. Não é verdade. 6 meses você vai ter sua situação resolvida, que não vai, né? Não vai. Infelizmente, nosso sistema não permite isso. Vamos aproveitar mais uma dúvida, pode ser também a sua de casa, já esclarece para todo mundo, é do Reinaldo. Moro no interior e a qualidade do asfalto é uma lástima. Reinaldo, não é só no interior, viu? Não, tudo que é lugar. Parece que a rua é de paralelepípedo de tanto buraco. Acontece que um tempo atrás, um desses buracos acabou com a suspensão do meu carro e para consertar gastei uma fábula. Nesse caso, posso pedir reembolso para a prefeitura? Pode pedir indenização para a prefeitura, né? não é? Seria até interessante e bom se pudesse ser um reembolso mesmo, né? Você pedir lá e a prefeitura te reembolsar. Não funciona desse jeito, não é? Você tem que mover uma ação e a prefeitura ela vai acabar sendo condenada. Se você provar, não é, que foi aquele buraco que causou o prejuízo ao seu carro, a prefeitura vai ser condenada então a te indenizar. Agora, como provar? Eu caio no buraco, eu saio do carro, tiro tudo que é foto, pego testemunha. Exato, tem que provar, não é? Tem que provar, tem que tirar foto, tem que trazer testemunha, pegar um laudo do mecânico que arrumou, falando que realmente foi por conta de um buraco. Então você tem que ter todas as provas para que o advogado consiga ganhar o seu processo, porque senão ficaria fácil também, né? Verdade. Muita gente ia acabar entrando com a ação, foi um buraco, de repente não foi disso, e o dinheiro do Estado é nosso também. Agora, nesse caso aqui, a rua é dentro da cidade, mas vamos hipoteticamente falar que o Reinaldo estivesse andando numa estrada, sei lá, Ecovias, Bandeirantes, qualquer por meio estrada de uma que seja, concessão. uma concessão. E aí sim eu tenho um acidente ou perco, como aconteceu com ele, a suspensão do carro. A indenização é diferente? É diferente e é melhor. E é interessante, a gente até percebe que normalmente essas empresas, elas cuidam melhor da rodovia, do asfalto. As estradas são melhores. Exatamente, as estradas são melhores, os asfaltos são bons, tem outra tecnologia, né? Nós temos estradas excelentes aqui em São Paulo e no Brasil, de uma forma geral. Porque essas empresas são responsáveis e não apenas o Estado. Então, o Estado, ele é responsável, mas como advogado, não vale a pena você processar o Estado. Vale a pena você processar diretamente a concessionária, porque ela é responsável pela concessão daquela estrada, por cuidar daquilo, e ela é uma empresa privada. Por conta disso, não entra em precatório, não tem prazo em dobro, não tem prazo em quádruplo, ou seja, ela é tratada como uma pessoa comum. E por conta disso, a responsabilidade é muito mais fácil de você responsabilizar e ganhar a indenização. É muito melhor. Então, por isso que eles cuidam. Por isso que eles cuidam melhor, exatamente. Né? Então a gente consegue, se a gente acaba entrando com um processo contra essa concessionária, por exemplo, você tem esse seu direito sendo validado muito mais rapidamente, muito mais rápido, muito mais rápido. É comum, inclusive, eles entrarem em acordo com a pessoa. Para nem chegar ao processo. Nem chegar, final, né? Você consegue por procedimento administrativo, se eles apuram internamente, administrativamente, se realmente houve uma falha. E se houve uma falha, eles indenizam. É muito mais simples. Aproveitar de perguntar um negócio. Existe um dispositivo, vamos chamar assim, que você passa pelo pedágio, você cola no seu carro e você passa pelo pedágio, e aí já retira a cobrança automaticamente. Só que em dias de chuva, eu estava vendo no telejornal ontem, eles estavam falando assim, muitos carros passam pelo pedágio sem pagar. Aí mostraram algumas cenas de caminhão, né, sem levantar a catraca, ele passando correndo. Mas o que acontece? Quando está chovendo, a gente passa e ele não capta, mas não apita. Depois você recebe a multa em casa, menos 5 pontos, que você passou sem pagar o pedágio. Nossa, não, é absurdo. A primeira coisa que tem que fazer é tentar recorrer administrativamente. Aí, se você não consegue administrativamente, dá para você entrar com um mandado de segurança, entrar na justiça para tirar. Porque o problema maior são os pontos, inclusive, não é? Né? É um problema danado. Não, tem que... E se você comprovar, e tem como fazer isso, que naquele período o seu tag estava validado, ele estava ativo... Você está pagando mensalmente, exatamente. Né? Não teria por que você passar ali e receber uma multa depois.
Então fique atento se isso já aconteceu com você, como já aconteceu comigo umas 3 vezes, por sinal. Vamos ver mais uma? Solange. Em frente à minha casa tinha uma árvore enorme, bem antiga, mas infelizmente ela estava sendo corroída por cupins. Eu já havia comunicado à prefeitura para cortarem a árvore antes que caísse, mas nada foi feito. Alguns meses depois, a árvore cedeu e caiu no meio da rua, levando postes, fios, tudo junto para o chão. O agravante é que nessa queda ela danificou o carro de um vizinho. Isso é omissão do poder público? Em um caso desses, como podemos proceder? Pergunta Solange. Cabe uma indenização mesmo por omissão de poder público? Cabe sim. Principalmente porque ela comunicou à prefeitura. Sim, é. Existe uma discussão se não houvesse a comunicação, o comunicado à prefeitura, se haveria ou não indenização. Então, nesse caso, se ela não tivesse comunicado, aí tem uma discussão danada. Tá. Mas como ela comunicou, aí sim é um caso típico de omissão do poder público. Porque eu não posso cortar uma árvore. Você vai preso. Exatamente. Então, assim, é crime ambiental, eu vou pagar multa. Então, é responsabilidade do poder público, da prefeitura, de podar uma árvore nesse sentido. Se ela está quase caindo, cheia de cupim, né, está doente, então ela precisa fazer a poda dessa árvore. No caso dessa árvore, como ela caiu, quer dizer, a prefeitura foi avisada dos cupins que a árvore poderia cair. Exatamente. E ela caiu, ela sabia o que estava acontecendo. Ela sabia. Né? E se omitiu, assumiu o risco e causou um prejuízo, vai ter que pagar. Então pode entrar e deve entrar Deve entrar com uma ação contra. de indenização contra o Estado. Então tem que constituir um advogado, viu, Solange? Em todos esses casos, precisa de um advogado e aí ele vai propor uma ação. Vamos ver mais uma dúvida? Laerte, o Estado poderá ser responsabilizado por erro médico em um hospital público? Pode sim, né? Na verdade, o Estado ele vai ser responsabilizado por conta do seu agente, que seria, nesse caso, o médico. Então, o Estado ele é responsável por ato de todos os seus agentes, e agente de uma forma ampla. Político, servidor público, terceirizado, todas aquelas pessoas que fazem as vezes do Estado, pouco importa a contratação dessa pessoa, e o médico acaba entrando nisso, o Estado responde por ele, né? Então o Estado responde. E aí se eu tenho algum problema realizado por um médico dentro de um hospital, se, sei lá, comete um erro médico, falha no atendimento, ou não tem equipamento, não tem medicação, então o Estado ele é responsabilizado sim. E infelizmente a gente vê isso quase que todos os dias na prática, né? Então, é isso que eu ia te perguntar. Que pode, mas na prática... A prática se é muito todo ruim. mundo abrisse um processo contra o Estado, todo mundo que sofreu justamente isso, porque pela Constituição brasileira é um dever do Estado... É um dever do Estado, da saúde. Da saúde de qualidade, não é esse negócio que a gente tem, saúde de qualidade. Já tinha quebrado o país faz tempo, não Mas tinha? hoje em dia falta vacina, né? Pelo amor de Deus. Menino, falta luva cirúrgica. Mas eu acho que precisa entrar com a ação. Eu acho que tem que entrar, porque isso acaba forçando o Estado a tomar uma atitude, a tomar uma postura diferente, né? Então eu acho que tem que entrar. Então, e aí eu acho que é um assunto que a gente tem que repensar. Às vezes a gente fala assim, eu não vou entrar com uma ação que não vai dar em nada. Mas se todo mundo entrasse com uma ação, isso causaria uma pressão muito maior nos poderes públicos para tomarem uma atitude, né? E nós temos um exemplo aqui em São Paulo. Antigamente, qualquer tipo de alagamento não gerava indenização, porque o Estado vinha e falava assim, olha, é a chuva e eu não tenho responsabilidade, eu não posso fazer nada. Só que daí nós começamos, e as decisões vieram nesse sentido, mudando o entendimento. Ok, realmente é a chuva, não pode fazer nada. Mas olha, todo ano cai a mesma chuva, é no mesmo lugar e comete os mesmos prejuízos. Você continua não fazendo nada, mudou o entendimento, começaram a vir as indenizações e o Estado começou a tomar maior providência. Então nós sentimos isso de uns 15 anos, não é? Nós tivemos essa alteração de entendimento e mudou a postura do Estado na frente desse tipo de situação. Então é importante processar. E sempre tem o que fazer, gente. Claro. Se em outros países não alaga como alaga aqui, é só aprender lá, né? Exatamente, alguma coisa está errada aqui, né? Vamos ver mais uma? Dúvida? Jefferson. Fui assaltado no centro da cidade. Na hora do ocorrido, notei que havia muitos policiais por perto. Não sei se não viram o que estava acontecendo. O fato é que levaram meu celular, documentos e parte do pagamento da minha aposentadoria. Pelo fato de estar em um local público com um policiamento e mesmo assim ser vítima de ladrões, posso entrar com uma ação contra o Estado? A questão é saber se os policiais viram e não fizeram nada ou não viram.
Então, se o policial viu e não tomou nenhuma atitude, não tomou nenhuma providência, e eu particularmente não acredito, não é? Porque os policiais, vendo na frente dele, ele, sei lá, acredito que tomaria uma atitude, não é? Agora, se ele não viu, aí o Estado não é responsabilizado. Agora, se o Jefferson percebeu que realmente os policiais notaram o que estava acontecendo e ainda assim se omitiram, aí cabe indenização e cabe até procedimento administrativo contra os policiais na corregedoria, porque os policiais têm o dever de agir. Por isso que eu acredito que eles façam. Mas não está na Constituição também, que é dever do Estado, da segurança do povo? É verdade, mas não é todo tipo de omissão do Estado que gera indenização, porque senão o Estado acabaria sendo um segurador universal, porque o Estado tem dever no nosso sistema de quase tudo. Então o Estado tem dever de segurança, saúde, lazer, trabalho, então são muitas coisas. Se a falta dessas obrigações do Estado pudesse gerar a indenização, ele pagaria absolutamente tudo. E aí muita gente ia acabar não trabalhando, não fazendo as coisas. Sim. E o Estado ia indenizar. Por esse lado tá certo, mas indo para o lado do Jefferson, mas por outro caminho diferente, na região do Morumbi, já está certo e óbvio que já teve gente que foi morta. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Que aquela região é uma desgraça. É um bang-bang. É verdade. Quer dizer, todo dia tem um que morre, tem outro que é assaltado, outro é sequestrado. Aí não cabe uma indenização? Nesse caso cabe, porque não dá para falar que... Não é a mesma situação. Não é a mesma situação, exatamente. Não dá para falar que tinha ou não policiamento, se era perto ou não. Mas todo dia sabe, todas as redes de TV noticiam essa informação, não é? Câmeras de celular, tem gente que fica ali filmando e não passa meia hora e vê, ninguém faz nada. Então, nesse caso, o Estado tem sim responsabilidade, e mais que responsabilidade, ele tem o dever de tomar uma providência imediata para coibir esse tipo de atitude. Teve até um repórter, acho que a semana passada, atrasada, da Rede Bandeirantes, que estava, acho que era 5h40, ou é o Fábio, né? Fábio Panuzzi, é verdade. E ele estava, era comecinho da manhã, ele estava saindo da Rede Bandeirantes, estava de táxi, foi assaltar o taxista andou um pouquinho, ele deram um tiro, passou, ele disse que sentiu a bala no cabelo, gente. Meu Deus, é absurdo. É bang-bang. É absurdo. A gente vive morrendo de medo, né? Então você não pode ir para casa, sair de casa. É absurdo isso. Então, nesse caso, como é rotineiro, é a mesma ideia do alagamento. Então, não dá para o Estado falar, olha, eu não sabia, né? Eu não tinha como prever, eu tenho policiais. Não, mas naquele local precisa ter um policial, porque todo dia acontece e os bandidos sabem. E ó, vamos para mais uma dúvida? Elaine. Ixi, olha esse. No caso da corrupção que desvia rios de dinheiro dos cofres públicos e, consequentemente, causa a falta da verba para hospitais e escolas, cabe uma ação popular contra o Estado? Na verdade, não é uma ação popular, né? Quem tem competência, quem tem legitimidade para tomar uma atitude nesse caso é o Ministério Público, né? Seja o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, é a Justiça. Então, a ação popular, ela serve para qualquer cidadão questionar um ato administrativo. Então, não é o caso de corrupção, porque normalmente a corrupção não é um ato administrativo, é tudo por debaixo dos panos, não é? Então, a investigação, nesse caso, compete ao promotor, compete ao procurador e não ao cidadão. Mas quando já não está mais por baixo dos panos? Como está aí, né, que a gente vê. Quando está meio assim, sabe? Muito na cara, né? Exatamente. Cabe que a população abra uma ação contra a pessoa? Não é uma ação, não é uma ação popular, não é? Você pode fazer uma denúncia, você pode fazer uma queixa no Ministério Público, mas uma ação popular não é a medida, não é a medida. Então, Elaine, eu vou te dizer uma coisa, a nossa medida, sabe o que é? É nas urnas. É o voto. E aí eu acho que a gente tem que começar também a ter uma responsabilidade cada vez maior em relação a isso. Não estou falando de partido A, B, C ou D, porque tem gente boa e gente ruim em todos. É a gente começar a ter mais responsabilidade nisso. E cobrar, né? E cobrar. Então, responsabilidade é anotar. Se a gente fala assim, quem você votou para deputado federal e estadual, você lembra? A maior parte das pessoas não lembra. Não vão lembrar, é verdade. Vai saber, se você nem lembra, o que a pessoa está fazendo, se é um bom trabalho ou se não é. Anota numa agendinha, vai acompanhando ali o que cada um está fazendo, se valeu ou se não valeu o seu voto. Cobra desses deputados, desses senadores, de prefeito, de governador, de presidente, de ministro, todo mundo, não é? É verdade. E esse ano a gente vai ter a oportunidade de avaliar isso nas urnas, né? E aí eu acho que essa é uma medida importante que a gente tem que ter. É saber o peso de cada voto de cada brasileiro, né? É muito importante. Se cada um soubesse. Olha, veja nos Estados Unidos o que eles estão fazendo.
Não é simplesmente as eleições. A população decide desde o começo. Desde o começo, quem vai ser o candidato. Quem é o candidato? Não é o partido que decide o candidato. Exatamente. A população fala, tem o Marcos, tem o Julinho, tem o Arthur. Eu quero o Julinho. E é o Julinho que vai pro Exatamente, partido. que vai para ter a eleição, né? Para tentar se candidatar. Exatamente. São várias etapas, Muitas né, etapas, muitas etapas. Vamos ver mais um. Beijo, Elaine. Carlos, perdi meu carro por conta das enchentes. Posso buscar o ressarcimento na prefeitura? Pode e deve, né? Pode e deve. É como a gente falou, o problema vai ser a demora em receber, né? Então, infelizmente, demora muito, mas perder o carro por conta de enchente, você tem que efetivamente processar o Estado e vai receber. Mas, olha, que leve 20 anos, que a gente não receba, que os filhos da gente recebam. Eles pagam. E depois vem com juros e correção também, né? Vai demorar 20 anos, mas vai ter juros e correção dos 20 anos. Então, um beijo para você, Carlos. Vamos ver mais uma? Carol, tenho dúvidas sobre a cobrança na realização de documentos. Quais tipos podem ser tarifadas? Se for documento do Estado, né, então, de repente, da Prefeitura, para emitir uma certidão, alguma coisa assim, eu tenho sempre uma lei que diz se eu posso ou não. Então, dificilmente a Prefeitura, o governo, vai te cobrar uma taxa sem ter uma lei que possibilite isso acontecer. Porque o próprio Ministério Público costuma ficar em cima dessa situação. Então, é importante saber se existe essa regulamentação, se é por meio de um decreto, se tem. Se tem, tem a lei, passou pelo Legislativo, vai ter que pagar. Se não tem a lei, então, nesse caso, é ilegal. Agora, por exemplo, vai tirar um RG. Se passa-se a cobrar alguma taxa por algum motivo? Normalmente cobra, mas existe a possibilidade de você se isentar. Então, certidão de nascimento, certidão de casamento, todos esses documentos que nós precisamos enquanto cidadãos, nós temos a possibilidade de pegar, de pedir, de dar entrada sem a necessidade de pagamento, mas só para as pessoas necessitadas, né? Sim. O ruim é que muitas das vezes a pessoa precisa realmente daquele documento, não tem dinheiro para pagar e ela vai até o órgão público e o órgão não informa ela que ela pode fazer o requerimento de graça. Esse é o problema. Então é importante que as pessoas saibam que é possível qualquer documento ser solicitado de forma gratuita, mas não para todos, apenas para aquelas pessoas que efetivamente são carentes, são efetivamente pobres. Não é pelo dinheiro, mas a gente já paga tanta coisa, verdade, menino. É verdade. Você paga e tem 1/1000 de volta. Vai tirar um RG, uma carteira de habilitação, tem que pagar um monte de taxa. E cada vez complica mais a vida. Apesar que o funciona bem nesse país, é o poupar tempo. Uma das poucas coisas, é verdade. Uma das coisas, mas é organizadinho, é rapidinho, funciona direito. Antes era muito mais difícil, né? Agora pelo menos é tudo no mesmo lugar. Né? Você paga ali, resolve ali, pelo menos as filas são no mesmo lugar. E o pessoal organizado, todo mundo sorridente, afim que as coisas funcionem. É porque é terceirizado, né? Entendi. Captei vossa mensagem. Porque é terceirizado. Meu precioso guru. Se fossem funcionários públicos, infelizmente, a gente teria um pouco mais de problema. Beijo pra você, Carol. Vamos para a última pergunta de hoje, da Camila. Meu vizinho está reformando a casa e colocou uma caçamba na rua. Ela está atrapalhando a vida da vizinhança. Já falamos com ele, ele não tirou. Podemos fazer uma denúncia na prefeitura e deixar a cargo do Estado a responsabilidade de retirar a caçamba? O Estado não vai retirar, mas existe lei, olha que interessante, poucas pessoas sabem disso. Existe lei que delimita o tempo que essa caçamba pode ficar e a medição que ela tem que ter da calçada, o local onde ela tem que ficar. Então, muitas das vezes, as empresas, elas colocam ali em qualquer lugar, a pessoa vai enchendo ou acaba aproveitando o tempo, fica ali por muito tempo aquela caçamba e atrapalhando a via. Nesse caso, cabe, então, uma denúncia na prefeitura e cabe multa. Então, a prefeitura não vai tirar porque ela não tem estrutura para fazer isso, mas ela vai multar a pessoa responsável pela caçamba e a empresa também é multada, porque existe toda uma regulamentação para se colocar esse tipo de caçamba, esse tipo de objeto no meio da rua. Agora, não existe uma lei que depois das 10 da noite não se pode fazer barulho alto? É verdade, existe. Alguém aqui já viu na hora que eles vão tirar essa maldita caçamba? É um inferno. Eles engatam a ré e ficam pi, 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 pi. Gente, eu falo, e eles costumam fazer isso sempre de madrugada, né? Cara, na minha casa, de sábado para domingo, eu nem dormi, porque era a primeira festinha que deram no bairro. Eu falei, ô inferno. Não convidam pra festa, e era na rua, né? E ainda era numa boate que o povo sai e acha que tem que sair gritando na rua, porque se ele tá acordado, todo mundo tem que estar acordado. Aí eu falei, agora eu vou dormir. Comecei a cochilar, aí viu,
pi, pi, pi. Aí gritavam, João! Aí cai vidro. Eu falei, mas que diacho. Difícil, né? É verdade. Eu falei, meu Deus, não pode ligar pra polícia. O correto seria ligar para a polícia. O dá problema é que se você dó, vai né? ligar para a polícia, não vai vir, a hora que chegar talvez já tenha ido embora. E as E aí eu pessoas vou ter que estão descer, ali, me trocar, descer, exatamente. pra ficar lá embaixo. Infelizmente o problema vai ser maior. Às vezes é melhor deixar, colocar, né, um tapa-ouvido e dormir. Vou começar a vender tapa-ouvido. Vou começar a colocar janela anti-ruído. É verdade, Não é? é verdade. É triste, gente, mas falta educação. A gente falava há Muita. pouco sobre isso. O seu direito vai até onde começa o direito do outro. Eu levanto 6 da manhã, né? Por isso que eu vou tocando a campainha de todo mundo do meu Pra acordar prédio. os Pra acordar. outros. Vamos acordar, gente. Vamos ser felizes. Deixa a pessoa. Claro, né? cada um tem o seu. Bom, hoje falamos um pouco, se fosse para a gente falar tudo sobre os nossos direitos, e a gente aos poucos vai atingindo cada nicho importante. Você pode sugerir alguns temas para a gente abordar aqui, Dr. Marcos Bernardini retorna e a gente tira suas dúvidas, tá? Vou passar o site dele, que ali também tem muitas matérias informativas, tem os contatos, é o www.marcosbernardini, com um i no final, .com.br. Adoro quando você vem, viu? bom. Obrigada. Tô As sempre à nossas leis disposição. ficam mais fáceis da gente entender com você. Obrigada, viu?